dando voltas em círculos. Assim, consideramos o Vasco da Gama nessa segunda janela. Vamos dar uma atualizada, novos nomes surgindo, nomes que atuam aqui no futebol brasileiro, e a gente se pergunta, por que o Paulo Brax foi ao mercado europeu se não tinha condições de contratar a maioria dos jogadores que foram aí especulados? Com isso, o Vasco perde um tempo muito grande e corre para poder fazer anúncios com relação a contratações. Contratações vão chegar, reforços eu já não sei. A gente vai falar bastante aqui sobre a situação do treinador, o Ramon Dias. Vamos falar aqui sobre o jogo envolvendo Vasco e Atlético Paranaense e toda essa preocupação, a reformulação do elenco do Vasco da Gama no mês de julho. E hoje tem aquela reunião para aplicar o golpe lá no Conselho Deliberativo. Muitos assuntos para a gente abordar. Eu peço encarecidamente, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Pessoal, a gente está tentando angariar aí recursos para a gente poder comprar a nossa câmera. Estamos próximos aí de conseguir. Pessoal que puder, que tiver, obviamente, condições aí de ajudar a fazer a doação aqui para o nosso canal, a gente agradece, certo? Qualquer valor. O Pix está aí na tela. Bem, meus amigos, vamos lá. Vou começar aqui falando sobre o Vasco da Gama. Bom, nosso treinador está aguardando reforços. Hoje, uma pessoa de dentro do Vasco falou assim para mim: o Laureano é muito cacique para pouco índio e quem deveria mandar não vem ao Brasil. Se referindo, claro, ao senhor Josh Wand e o conflito de ideias que existe aí entre Paulo Brax e Luiz Melo. Luiz Melo tem vetado aí muitas contratações porque precisa da canetada dele. E aí, o treinador, para vocês terem uma ideia, ele não foi nem recebido. O Josh Wand ainda não deu um alô para esse treinador que chegou aqui. Não deu, nem saudou ainda nenhum tipo de saudação ao treinador. É assim que tá. Mas é o seguinte, o Vasco, falando aqui do jogo contra o Atlético Paranaense, busca aí entrar com efeito suspensivo para que a gente possa ter público. É um recurso que o Vasco ingressará junto ao pleno do STJD para que a gente obtenha êxito. Espero aí que a gente tenha público e que o torcedor tenha também consciência na hora de torcer, certo? Bom, pessoal, o seguinte, vamos falar aqui sobre essa reformulação no elenco do Vasco. Que coisa, né? Vocês veem aí, ó, já 5 jogadores deixando o Vasco aí. Pedro Raul, rumo ao Toluca. Tá faltando. Esses caras são lerdos até para fazer o processo da venda do jogador. O Juan Cruz, que foi para o futebol búlgaro. Seguinte, e a gente tomou conhecimento ontem, que Riquelme está sendo emprestado para um clube europeu e o Rodrigo está indo para o Londrina. Sobre a situação de reforços,
situação do Aureliano. Informação atualizada na parte da manhã. Aí segue indefinida a situação do Aureliano. E a situação é a seguinte: o Boca propôs, sim, uma troca com o Vasco da Gama. O Aureliano iria para a Argentina por empréstimo com o passe fixado e o Oscar Romero viria em definitivo para o Vasco da Gama. Laureano, isso eu já sei, me conta a novidade. A novidade é que o Vélez ainda detém parte dos direitos econômicos aí do Aureliano. E o Vasco deve uma grana para o Vélez dessas parcelas que o Vasco não pagou. E o Vélez está batendo o pé para que a negociação seja feita, para que o Vasco verdadeiramente venha pagar. É essa a situação de momento. Então, não está descartada a situação de um troca aí, certo? Com a equipe do Boca Juniors. Jogador que está muito próximo de ser o quarto reforço do Vasco. Esse pode vir sim, porque tem a cara da 777 Partners, tá? É o Jefferson. As negociações com o Jefferson, lateral esquerdo, tá? Que chegaria para ser reserva de Lucas Piton, está muito próxima de ser sacramentada, tá? A gente passa também para vocês a situação do Lucas Prato, com a negativa do Frankfurt com relação ao Boré. O nome do Lucas Prato voltou a ganhar força aí no Vasco da Gama. A negociação deu uma esfriada porque o atleta e o empresário não abrem mão de um contrato de 2 anos. Só aceita negociar se houver um contrato de 2 anos. Outro atacante que estava para chegar aqui no Vasco da Gama, agora o Vasco tem concorrência de outros clubes aqui no Brasil, que é o Pablo Vegetti, tá? Principal jogador, principal atacante do futebol argentino hoje. Porra, Laureano, mas não veio ninguém, porque agora você vai falar aí do Jorge Carrascal, né? Não houve, o empresário dele falou que não houve acordo, o jogador quer continuar lá na Europa, e o seguinte, tá? Ontem foi oferecido para o Vasco o Oliver Torres, jogador que foi até titular no final lá da Euroleague. Sevilla. Foi oferecido para o Vasco da Gama. Eu acho o seguinte, cara, que o Vasco tem que aproveitar essas situações de mercado. Por quê? Posição para o Aureliano, a gente tem um PEC. Agora 10 a gente não tem. Se dá para fazer a situação com o Oscar Romero, faz. Se dá para trazer aí o Oliver Torres, a namorada dele é até brasileira, traz. Porque o tempo está correndo, tá? E para finalizar aqui, o Micão foi oferecido, Micão, do Atlético Paranaense, que está emprestado ao Cruzeiro, foi oferecido ao Vasco da Gama. O jogador não vai ficar, não está nos planos do Pepa, certo? Inclusive o São Paulo, o Dorival já vetou. O abacaxi é tão grande que o São Paulo aceita pagar a metade dos salários do jogador. Mesmo o Vasco devendo aí o Léo Pelé. Olha o abacaxi, certo? E hoje haverá reunião lá no Conselho Deliberativo. Para quê? Para votação, para ver se o mandato de Jorge Salgado e também ali do Duque Estrada sejam prorrogados no Conselho Administrativo da SAF. É uma vergonha. Tem gente que ainda apoia isso. Vocês estão vendo como que está a situação no Vasco da Gama. Eu agradeço pela sua atenção, tá? A gente vai deixar aqui o Pix, né, para você, quem puder
fazer a doação, né, para a gente angariar recursos para nossa câmera. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.